Coleguinha do YouTube, vamos lá. Uma dica aqui rapidinho sobre o multímetro, certo? Sobre as ponteiras do multímetro. Se você for medir uma resistência, você colocar aqui na resistência para medir resistência, você tem que considerar a resistência que tem nas ponteiras, certo? No caso aqui, ó, se eu encostar uma na outra, eu vou ter uma resistência na hora que eu estiver encostando essa resistência uma na outra. Ou seja, eu tenho uma resistência mais ou menos de 2 ohms, certo? Então eu tenho que considerar essa resistência na hora que eu for medir, porque senão eu vou medir errado. Então, se a ponteira da resistência tem uma resistência de 2 ohms, eu tenho que considerar essa diferença, certo? Na hora do bip também, se eu for medir alguma resistência nessa escala de bip, também eu tenho que considerar essa resistência que tem nessa escala de bip, certo? Ó, a minha escala de bip aqui, eu tenho que segurar até ele zerar minha escala de bip, certo? E geralmente essa escala de bip ela varia com relação à escala de resistência, que eu também tenho que considerar. Se eu encostar, ela vai dar uma medida, certo? Essa medida de resistência, ela tem que ser bem alinhada, certo? Porque ela, toda vez que você encosta, ele vai dar o bip, certo? E essa escala de bip, depender da resistência, ela também dá uma diferença. Então, essa escala serve para você medir qualquer componente aqui na placa, certo? Por exemplo, se você for medir uma resistência, como eu mostrei, você vai ter que considerar essa resistência como uma resistência de 2 ohms aqui para você tá medindo, certo? Porque toda vez que você for medir ela, você vai ter essa resistência aqui, encosta, certo? Então, se eu for medir uma resistência dessa, ela vai dar uma variação, certo? Aqui, ó, uma resistência de 1.2 ohms. Aí ela pode dar uma resistência, como também na escala de bip, também ela pode dar uma resistência com relação ao que você está medindo, certo? Não necessariamente vai dar igual, certo? Vocês têm que prestar bastante atenção nessa hora de fazer essa medição, beleza? Então fica aí a dica, tranquilo? Só repetindo, na hora que medir aqui, você tem que considerar essa resistência que está na ponta das ponteiras. Porque senão você vai medir uma resistência que é de 1.2, aí vai dar outra resistência, mas você não está considerando essa resistência das ponteiras, que é uma resistência que está nos resistores internos dentro do multímetro, ok? Então, muita atenção na hora de fazer essa medição, tranquilo? Considere sempre a resistência que tem nas ponteiras, que é para vocês não estar se perdendo, tanto na parte de bip, como na parte de, certo? Como na parte de, vamos dizer aqui, na parte de resistência, ok? Então, pessoal, fica aí a dica, certo? Espero ter ajudado aí para vocês aí, mas sempre mexam aqui, vejam qual é a resistência que tá direitinho, que às vezes essa conexão influi bastante, beleza? Fica aí a dica, eu espero ter ajudado, tranquilo? Não se esqueça disso, beleza? Eu tô aqui só para dar uma dica aí no sentido de ajudar, beleza? Fiquem de olho nisso, ok? Valeu, um abraço.